Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da reunião de 14 sindicatos que fazem com que eu consiga levar para você aí de casa informações relevantes e precisas sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito sério e que você tem que ficar bastante atento. A gente vai falar sobre o pacote de maldades do governo. É isso mesmo. É um monte de coisa que está acontecendo, que estão aí na linha de serem aprovados, mas que todos nós não podemos deixar isso acontecer. O movimento sindical está organizando um evento que você, eu, todos nós temos que participar. A gente volta no próximo bloco conversando com a Alvarenga, do Sindicato dos Bancários, e com o Hernani, do Sindicato do Comerciário. Fica com a gente. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar início a esse nosso bate-papo. Afinal de contas, meninos, primeiro sejam muito bem-vindos mais uma vez, esse espaço que é nosso, né? E eu me apropriei do trabalho do movimento sindical. Queria que a gente entendesse lá para o telespectador de casa o que é esse pacote de maldade. Por que vocês, enquanto movimento sindical, deram esse nome? Oi, boa tarde, Carla. Boa tarde, os telespectadores. É o pacote de maldade porque acho que não tem expressão melhor para significar, né, para retratar o que está acontecendo no país, né? A gente vê aí várias reformas sendo impostas a toque de caixa por esse governo do Temer, né? Um governo que a gente considera ilegítimo e golpista. E a gente está aí falando de reformas que mexem com toda a sociedade, né? Todos os trabalhadores, com todo o país. É reforma da Previdência, que mexe com a aposentadoria. É reforma, a questão da terceirização, que mexe diretamente ali com o trabalhador, com as condições de trabalho, segurança e com atendimento. É questão de educação também, aquela questão do teto dos gastos, que congela, isso foi votado agora no início da semana, na terça-feira, foi aprovado que estão congelados a partir de agora, por 20 anos, investimentos na saúde e na educação. Então são coisas seríssimas que atingem todos nós, e é um momento que a gente precisa discutir isso com a sociedade, com o trabalhador, para evitar um mal maior. Quando a gente pensa em discutir, a gente está indo muito além das categorias de trabalho, mas a gente está falando com todo o trabalhador. É isso, Hernani? Perfeitamente. A gente está aqui, o movimento sindical, trabalhando em prol da categoria. Vamos ter um movimento segunda-feira, justamente para orientar o pessoal, do povo, o trabalhador em geral, do que está acontecendo, envolvendo todas as categorias. Vamos estar ali na Praça da Inconfidência a partir das 3h30. Então, a gente quer contar com a maioria do povão mesmo e vamos fazer bastante barulho para que essas pessoas tomem ciência do que está acontecendo, porque esse pacote aí é um pacote nocivo a todo segmento. Então, dividindo o que hoje o movimento sindical denomina pacote da maldade, uma delas é a questão da reforma previdenciária. Alvarenga, brevemente, fala para o nosso telespectador assim, o que significa isso, essa reforma? Essa reforma, eu acho que é uma das que mexe mais ainda com todos, né? Porque quem não está trabalhando agora, um dia vai trabalhar, tem gente que está iniciando no trabalho e aquela previsão de aposentadoria já está toda sendo colocada em risco, né? O pessoal deve ter visto aí muitas brincadeiras nas redes sociais aí. Que tem que começar a assinar a carteira de trabalho na hora que sai do berçário. Essa foi uma das mais divertidas que eu vi no que diz respeito a
a piada. A piada. Mas a gente está quase que falando disso de ter aquele mesmo. esqueleto conseguindo a aposentadoria, a pessoa já é falecida. São brincadeiras, mas que são, infelizmente, elas retratam o que pode vir a ser a aposentadoria depois dessa reforma, né? Pessoas se aposentando a partir dos 70 anos, mesmo assim não tendo a integralidade do teu salário, né? A questão do benefício também, hoje o benefício ele é acima do salário mínimo, essa questão também está em risco, o benefício pode ser abaixo do salário mínimo, né? Então tem muitas questões que estão sendo colocadas, o aposentado continuar contribuindo com o INSS mesmo depois de aposentado e não estando trabalhando. Então são coisas que prejudicam, afetam o trabalhador diretamente, né? E é uma das questões que estão até no nosso panfleto que a gente vai distribuir no ato de segunda-feira. A reforma previdenciária está lá no topo, porque realmente é um dos grandes males que está acontecendo no país aí. Outra questão que eu estou vendo aqui, vocês me trouxeram um material que é o dito do, né, denominado pelo movimento sindical como o pacote das maldades. Uma dessas questões é a PEC 55, que é o teto dos gastos públicos. Hernani, você pode falar um pouquinho para o nosso telespectador que só ouviu a grande mídia, aquela que muitas das vezes não pensa no trabalhador porque está pensando no empresariado que paga os anúncios. Então, na verdade, a gente tem esse olhar diferente aqui no trabalhador, até porque nós somos isentos dessa pressão financeira. Então, a gente, às vezes, tem mais direito e liberdade para falar, mais liberdade de imprensa ainda. Então, assim, como é que é essa questão da PEC 55? Perfeito. Essa PEC ela vem a prejudicar o trabalhador em geral, principalmente o da área da saúde e da educação. Essas áreas vão ficar aí basicamente congeladas durante 20 anos, sem receber nenhum incentivo, além do que está sendo votado agora. Então, isso vai ser desastroso, né? Porque se você tem uma educação e uma saúde hoje precária, imagina daqui a 10, 15 anos. E aí, assim, tem uma questão que eu estou vendo aqui nas observações de vocês, que vão ser trabalhadas lá na atividade que vocês vão fazer para toda a população, na segunda-feira, dia 19, 3h30 da tarde, na Praça da Inconfidência, não é isso? Então, eu vou falar várias vezes isso para você se lembrar, pegar papel, anotar na agenda, anotar na cabeça, lembrar que tem que estar lá junto para poder fazer mesmo o movimento popular. Até porque eu aprendi muito bem com o entrevistado que vocês vão ver no recesso aqui do programa Trabalhador em Foco, que o lugar do povo é na rua. Né, eu aprendi isso muito bem. E eu estou vendo que aqui, na PEC 55, o reajuste máximo para o salário dos trabalhadores da educação e da saúde é a inflação. Ou seja, aquilo que a gente tanto comemora, que é um resultado do trabalho do movimento sindical e de cada sindicato na hora do dissídio coletivo, que é o ganho real, ou seja, que faz você continuar comprando, em tese, as mesmas coisas e conseguir comprar mais 1 quilo de feijão, você ir mais uma vez no cinema, isso vai acabar. Isso está em risco, porque é exatamente o que você está falando. Essa PEC 55, você está congelando os gastos, a questão do salário mínimo, ele vai ser reajustado no máximo. Quer dizer, ele pode ficar abaixo também, não tem nada garantido que a gente vai chegar no ano e vai ter o salário mínimo reajustado de acordo com a inflação. Ele pode ser reajustado abaixo, quer dizer, isso o trabalhador ele vai ter perda porque de poder de compra. Porque o salário sendo reajustado abaixo da inflação, ele vai chegar no mercado lá, o salário que antes comprava X vai comprar menos X. Né? E a gente, do movimento sindical, nós trabalhadores, a gente sempre brigou, sempre lutou para que os salários, não só o salário mínimo, mas os salários tenham um ganho real, aquilo que você falou. É um reajuste acima da inflação, para ele conseguir continuar com o poder de compra crescente. Isso aconteceu nos últimos 13 anos. Né? Nos 13 anos aí do governo do PT, a valorização do salário mínimo nunca teve igual. Ele passou a ser o que antigamente... O Lula, né, para quem lembrar, assim, uma das estratégias de campanha dele era falar que o salário mínimo ia chegar a $100. Né? Hoje o salário mínimo ele vale mais de 300, quase $400. Né? Então isso está em risco. O salário mínimo ele pode ser reduzido. Tanto é que se a gente pegar essa questão dos 20 anos de congelamento, se a gente aplicasse há 20 anos atrás, né, se há 20 anos atrás a gente tivesse aprovado essa PEC, que foi aprovada agora terça-feira, né, hoje o salário mínimo que vale R$880, na verdade ele valeria R$400.
Só para a gente ter uma ideia do que pode vir a acontecer daqui a 20 anos. Ótimo. Então, a gente agora tem um número preciso que a gente consegue entender a médio prazo o que isso significa. Porque muitas das vezes a gente fica, nossa senhora, tá aí de novo o movimento sindical reclamando. Estão eles falando algumas coisas que eu não consigo entender. Mas agora você entendeu. Se isso tivesse sido 20 anos atrás, hoje o seu salário, o meu salário, de todo mundo, ia estar na casa dos R$400. Sabe aqueles R$400 que não dá para se alimentar com uma família de 2, que queiram comer carne, proteína, pelo menos uma vez por dia? Não dá para fazer. Então é isso. É nessa voz que o movimento sindical chama você para estar na rua na segunda-feira, dia 19, 3h30 da tarde, não é isso? E outro risco da questão do congelamento por 20 anos, você está falando em educação e saúde. Que são as bases de tudo. São as bases, não é para todo trabalhador, todo mundo depende, né? Quem não trabalha na saúde ou na educação tem um filho, né? Ou uma filha que estuda, que está no colégio, que de repente vai estar com os cortes lá, vai estar com o professor não vai ter ganhos ali, não vai ter investimento, o colégio não vai ter investimento, os hospitais não vão ter investimento, porque o valor está congelado. Então a gente está falando de duas coisas essenciais para todos nós, que é saúde e educação. São coisas que a gente não pode congelar o investimento. A gente tem que estar sempre aprimorando, sempre em crescimento. Esse é o grande problema. A gente também tem uma outra questão muito importante, que é a PLC 30. Já passou de PEC, a gente vem há 3 anos falando, né, mudou de nome, mas o assunto é batido, mas que continua andando, que é a questão da terceirização. Isso é terrível, né, para o trabalhador, né, porque a empresa passa para uma empresa terceirizada que, infelizmente, a maioria não cumpre o que está no contrato. Inclusive, a gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo para não deixar que aprove essa PL, né? Porque vai ser prejudicial ao trabalhador e dificilmente essas empresas que chegam, contratam, na hora que vão embora, deixam um rastro terrível de prejuízo. E a gente acha que isso poderia até ser conversado de uma outra maneira, em vez que a empresa, né, contratante, que contrate a terceirizada, assuma os riscos para ter pelo menos alguma coisa de garantia para o trabalhador. O que a gente falou aqui ao longo desses anos, mais de 3 anos de programa Trabalhador em Foco, é que a gente já meio que se habituou com algumas características da terceirização, às vezes no setor de vigilância, o que também é equivocado, mas na questão de limpeza. Mas o grande detalhe é a questão da atividade fim, não é? Hospitais sem enfermeiros e médicos, escolas sem professores. Isso aqui é uma grande bandeira, não é? É isso que é o grande problema. Na verdade, mesmo com a terceirização, os hospitais continuariam com enfermeiros e médicos, só que eles não seriam contratados diretos do hospital, eles seriam contratados através de uma empresa terceirizada, que, em contrapartida, para o empresário sair ganhando com isso, né, ele está pagando menos para essa empresa, e essa empresa diretamente vai estar pagando menos também para o trabalhador, ele vai ter menos direitos, né? E hoje tem pesquisas, já que diversas pesquisas que analisam que o terceirizado ele ganha 24% menos do que o trabalhador direto. Sem contar que ele perde força sindical, não é isso? Ele perde, acaba com a questão da união ali de categoria, porque tem várias empresas, a questão até do atendimento, né? Você falou de hospital, mas eu que sou dos bancários, os bancários uma das categorias que seriam diretamente afetadas com isso. Hoje, no banco, você vai lá, você vê o vigilante, você vê a pessoal de faxina, telefonista, eles são terceirizados, porque a lei permite terceirizar o que não seja atividade fim. Sim. O bancário ele não pode ser terceirizado, ele tem que ser contratado direto da empresa. Uhum. Então, esse projeto está colocando isso em risco. Aí, como eu falei, além do salário ser 24% menor, o terceirizado ganha 24% menos do que o empregado direto, o acidente de trabalho aumenta muito. A cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem com terceirizados. Isso demonstra que existe toda uma precarização do trabalho, das condições de trabalho,
né, em relação aos terceirizados. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade a esse bate-papo sobre o pacote das maldades e sobre a atividade sindical e voltada para toda a população, que vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 19, a partir de 3h30 da tarde, na Praça da Inconfidência. Não sabe onde é a Praça da Inconfidência? Não conhece esse nome? É a praça lá no final da avenida, em frente à igreja do Rosário. Eu ia dizer católica, mas é a igreja do Rosário, perto que é a igreja do terminal católica. Rodoviário lá no Perto do terminal rodoviário. A gente vai no intervalo e volta rapidinho. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta ao programa Trabalhador em Foco. Agora, no intervalo, você viu um material importante que fala sobre essa questão da Previdência Social. No próximo programa, a gente vai apresentar um outro material de uma instituição de respeito para que você consiga entender, não só aqui com o nosso bate-papo, mas também de uma forma mais dinâmica e prática, né, ilustrativa, que de vez em quando ajuda bastante. Nesse pacote das maldades, uma outra questão muito interessante é a PL 867 de 2015, que é a dita Lei da Mordaça, Escola Sem Partido. Gente, o que é Escola Sem Partido? Esse é um projeto que
mais um absurdo, né? Na nossa concepção, está querendo tirar conhecimento das pessoas, né? Você está querendo, na verdade, controlar aquilo que é passado para toda uma juventude, um grupo de pessoas que vai formar a sociedade, que forma a sociedade agora, mas vai formar os trabalhadores no futuro. E a gente sabe que informação, até a manifestação desse movimento sindical na segunda-feira, um dos principais objetivos nossos lá na segunda, na Praça da Inconfidência, é levar informação para a população, em especial os trabalhadores. Então, informação é essencial, o ser humano ter senso crítico, ter conhecimento, e a lei da mordaça, que tem esse nome, né, na verdade, aquela questão da escola sem partido, eles querem passar que na escola não pode se debater questão política partidária, de levar essa posição, mas, na verdade, eles estão querendo restringir o conhecimento. E toda uma sociedade, os trabalhadores que têm pouco conhecimento, eles são mais manipuláveis pelo governo vigente. Eu vi um material bem interessante falando que se você começa a cortar a escola sem partido, é retirar matérias como filosofia, sociologia e outras grades que ajudam a formar o dito pensamento crítico, na verdade você está gerando uma grande massa de manobra que vai simplesmente sendo levada por quem fala mais alto ou por quem fala mais bonito. E, na verdade, é um pouco disso, né? Com certeza é isso. É isso que está por trás dessa lei. Na verdade, é criar essa massa de manobra, essa massa ignorante, né, no melhor sentido da palavra, ou no pior sentido da palavra, para que o poder vigente, né, ele consiga, como está sendo feito agora, passar aquilo que é de interesse deles. Né? Tanto que a gente estava lembrando aqui no intervalo, a questão da Previdência, ela afeta essa grande massa, afeta os trabalhadores como um todo, mas os políticos, os juízes e os militares, eles não vão ser prejudicados com a reforma da Previdência. Ou seja, é uma reforma que vem prejudicar diretamente o trabalhador, diretamente quem mais precisa da aposentadoria, porque não tem outras rendas extras, né? De uma forma geral, a gente lembra que, fulano tem uma casa de aluguel, tem não sei o quê. Quantas vezes o trabalhador passa a vida inteira e não consegue ter nem o seu próprio teto? Né? Com todos os programas. Na verdade, é o trabalhador que paga a casa de aluguel do outro. Né? Exatamente, paga o aluguel do outro e não consegue ter sua própria moradia a vida inteira trabalhando dignamente. Então, a gente está vendo que é hora mesmo de se manifestar e de sair à rua. E como é que vai ser esse evento realizado aí na segunda-feira? Olha, vai ser um evento que nós estamos programando a partir das 3h30 lá na Praça da Confidência, propondo ao pessoal que estiver na área e que puder comparecer para participar, porque se a gente não se unir nessas horas, todo mundo vai sair perdendo. Então, a gente tem que procurar a fazer esse trabalho de informação ao trabalhador em geral, de qualquer categoria, para que ele tenha essa informação, para que a gente faça um movimento para que seja reivindicado. E como a Hernani falou, né, que a gente tem falado, assim, o movimento sindical representa várias categorias, vários ramos de trabalho. Todos, né? Esses que você vê durante o programa nas nossas barras. Né? Sindicato da Educação, do Vestuário, comerciário, têxtil, bancário, alimentação, então, hotelaria, e vamos hotelaria, lá. Vigilante. Então, a gente está se unindo, né, o movimento sindical de Petrópolis está se unindo para mostrar, para informar a sociedade, os petropolitanos, os trabalhadores, de que agora a gente não está numa luta individual, não é uma campanha salarial do bancário, do comerciário, dos metalúrgicos. A gente está lutando pelo mal em comum. Né? Tudo que a gente falou aqui no programa e tudo que a gente vem falando em todos os programas está convergindo para agora, que é um mal que atinge a todos. Então, todos têm que estar unidos, as categorias têm que estar pensando como uma classe de trabalhadores, que todos vão ser afetados diretamente com tudo que está sendo colocado aí em votação na calada da noite. Né? A gente escuta, teve até o absurdo de que, infelizmente, com aquele acidente da Chapecoense, no dia do acidente da Chapecoense, que estava aquela comoção mundial, né? Se colocaram em votação vários projetos maléficos para o trabalhador. Eles não tiveram nem a sensibilidade de ver que o Brasil, todo mundo estava em luto e olhando, observando aquela tragédia, e eles estavam lá na surdina,
literalmente na surdina, botando em votação coisas que vão ser ruins para todos nós trabalhadores. E por isso a gente tem que se unir, todos os trabalhadores têm que se unir, e desses momentos de união, de manifestação, de buscar informação é o ato lá na Praça da Inconfidência, na segunda-feira, a partir das 15h30. O ato ele vai se estender até o final do dia, vai pegar o pessoal que está sendo no trabalho às 6 horas. Ótimo. A gente vai estar lá com muita informação, carro de som, vai estar com a juventude, os sindicatos lá participando desse ato, para levar essa informação e trazer a sociedade para essa luta que é comum a todos. Maravilha. Muito obrigada, meninos, pela participação. A gente está chegando no final. Agradeço de verdade. A gente volta na próxima semana. Nós vamos estar em recesso aqui na Rede Petrópolis de televisão, mas eu gravei 2 programas especiais para você. A gente vai falar um pouquinho, continuar falando desse mesmo tema, que são esses pacotes e as questões que estão sendo resolvidas, e vamos falar também de educação, porque é a educação que move o mundo. Obrigada por ter ficado com a gente. A gente volta ao vivo no próximo ano, lá na primeira quinta-feira do ano, já vou estar aqui com vocês. Muito agradecida, um beijo grande. Feliz Ano Novo para todos. Tchau, tchau.